Olá, muito bom dia. Mais um dia estamos aqui dentro do Clube da Bíblia para lermos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar início com uma oração, chamando a presença do Espírito Santo de Deus para nos conduzir nessa jornada pela Bíblia em nome de Jesus. Amém? Oremos, feche os seus olhos, meninas. Vamos fechar os olhos, todos vocês. Vamos chamar pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia na tua presença, por mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Senhor, por este clube, obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe para participar desta leitura. Espírito Santo de Deus, toca na nossa mente, nosso coração, vai retirando todo impedimento, tudo aquilo que não te agrada, Espírito Santo, que venha retirar das nossas vidas. Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo. Nos traz o entendimento da tua palavra nesta manhã. Tudo aquilo que possa estar atrapalhando o nosso entendimento, nossa leitura, possa cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, Senhor, a nossa oração e recebe o nosso tempo aqui diante do teu altar, em nome de Jesus. E hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Êxodo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? É maravilhoso. Olha, eu não sei vocês, sabe? Mas aonde eu vou, tem alguém pregando esses capítulos que eu tô lendo. Parece que o fato da gente estar lendo desperta, né? Aonde eu vou, tem gente lendo Êxodo, Moisés, falando, pregando sobre isso. Glória a Deus. Hoje é o livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, e livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Das mãos dos egípcios. Verso 10. Disse-lhe: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem
com o sogro de Moisés na presença de Deus. Capítulo 18, verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante deles, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu sogro ficarão esgotados. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Se você é o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver, o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100 e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Glória a Deus. Que sogro abençoado, viu? Tô lendo aqui, eu falei, gente, que sogro abençoado, né? Porque ele, primeiro, o sogro não é nada bobo, né? Ele falou, rapaz, esse Moisés está aí no deserto, e eu aqui com a esposa e os filhos dele, vou levar tudinho, né? Vai andar com sua família. Olha que ensinamento, né? Ele levou lá a esposa e os filhos. E depois ainda deu esse conselho de sabedoria. Nem todo conselho a gente deve acatar, né, irmãos? Mas esses conselhos que vêm assim para nos abençoar, eu tenho certeza que a gente precisa orar para Deus mandar alguns jetros no nosso caminho, para nos ajudar a aliviar os fardos pesados. Glória a Deus. Joana, seja muito bem-vinda. Você consegue ler? Amém. Consigo, sim. Deixa eu ver vocês. Bom dia. Vamos lá. Capítulo 19. Isso aí. Êxodo, capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês,
Da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte e ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. O capítulo. Bom dia. Estou no capítulo 19, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termo ao monte e santifica-o.
E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Capítulo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas as palavras, dizendo, todas estas palavras, né? Dizendo, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele.
Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas, se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens apedrejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar e andar, fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impusera o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do teu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi o conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então darás como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenham escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito.
Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. E se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi dantes era escorneador, o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi. Porém, o morto será seu. Capítulo 22. Continua? As leis acerca da propriedade. Capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo, a guardar, e isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e idolatria. 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O morto, o que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis.
Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. A vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, não te haverás com ele como um usuário. Não lhe imporeis usurário, né? Não lhe imporeis usura. Se tomar em penhor o vestido do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. 27. Porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Em que, né? Se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias como estarão, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarei. Capítulo 23. O testemunho falso e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não meterás o inocente e o justo, e não matarás, né? O inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presentes não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito, o ano de descanso e o sábado. 10. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que tenho dito, guardar-vos, e no nome e do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. 15. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano
todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Deus promete enviar um anjo. 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguém que aborte, alguma, né? Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando, é isso mesmo, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitará, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. E se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma só voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos aos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras.
E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Continua? Não entendi. Liga seu áudio, seu fone. Oi, será que a Tônia quer ler? Vivi quer ler? Quero conhecer a sua voz. Lê um capítulo, Vivi. Você já ir se acostumando, afinal de contas, juntas até o Apocalipse, meu amor. Até chegar lá, tem muita leitura pela frente, ô Glória. Tá bom, eu leio. Amém. Obrigada, Jo. A Tônia também deu um kkk, de repente ela. Pode começar? Pode ser. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta, esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e o carmesim e o linho fino, e depois e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o meu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás a arca o testemunho que eu te darei.
o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o meu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho. Eu te darei o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados e a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para as levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro por meio deles. Se levará à mesa. Também fará os seus pratos e os seus recipientes para o incenso e as suas galhetas e as suas lanças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os fará. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O candelabro. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua hastea, os seus cálices e suas maçanetas e suas flores formarão como ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formação de amêndoas, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas e outra hastes, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas. As suas maçanetas com suas flores, haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas, as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado ao monte. Continua? Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, que farás de obras de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados
e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás lançadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema o segundo agrupamento. 50 lançadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As lançadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, onde cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 lançadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 lançadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas lançadas, e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado de outro, de que sobejar no comprimento das cortinas da tenda. Ponderão de um lado do tabernáculo para cobrir a coberta das peles e as tábuas. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácias as tábuas do tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado de meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte.
o véu e o reposteiro e as colunas. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácias, coberta de ouro, e seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatário sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado do norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as fundições, e elas fundirás 5 bases de bronze. O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, de 3 côvados de altura. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça no altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze de forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal e os seus 4 cantos, nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo. De madeira, a rede chegue até o meio do altar. Farás também várias para o altar, várias de madeira de acácia, varais para o altar, varais de madeira de acácias, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de acácia e de tábuas o fará, como se mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprimento, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado ocidental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. A porta do átrio haverá um reposteiro e 20 côvados, de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá um côvado de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas
serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo e todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da consagração, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este o favor dos filhos de Israel para as suas gerações. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás veste sagrada para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento, as vestes sacerdotais. Farás também a todos os homens hábeis, a quem enchi o espírito de sabedoria, façam vestes de Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão serão estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, que me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido para e linho fino retorcido, obra esmeralda. Terás 2 ombreiras que unam as suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual da mesma obra de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela o nome dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravará as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro, e as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memorial aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieiras prenderás nos engates. Farás também o peitoral do juízo da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, de estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás neles engates de pedras com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão
esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engates e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla inferior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada esta abertura com a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobreliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha e outra romã. Esta sobreliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nelas gravarás a maneira das gravuras de sinete. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente de coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e 5 de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os teus filhos, e as ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da consagração, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele.
Continua? Não, 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 já deu nosso horário. Glória a Deus, Glória a glória a Deus. Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais um dia de leitura para honra e glória do nome santo do Senhor. Olha, resumindo tudo aqui, eu vejo que Deus é um Deus de detalhes. Olha cada detalhe, gente. A cor, a medida, o tamanho, o tipo do tecido. Deus de detalhes. Então, não se conforme, sabe, em conhecer um Deus apenas na superficialidade. Ele quer ter esse nível de relacionamento conosco, a ponto de nos dar os detalhes do que é para a gente fazer. Olha que maravilha! Isso é lindo, sabe? Eu falo que Deus é Deus de detalhes, e aqueles que se aproximam de Deus e permite e quer viver esse relacionamento, ele se apresenta dessa forma e traz os detalhes. Eu não sei se vocês acompanharam ali no meu Instagram, mas eu falei da doutora do amor. Quem viu essa parte da doutora do amor? Lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha lá nos destaques, quem não viu, tenta lá e fala assim, ó, doutora do amor. Foi algo que Deus me deu os detalhes, assim, do que fazer. E eu não sabia como ministrar. Eu estava deitada na cama no domingo, assim, meu Deus, para que eu fui aceitar esse convite de pregar para criança? Misericórdia, para que eu fui aceitar? E de repente, assim, Deus me deu o download. Eu me via daquele jeito. Vocês acreditam? Eu falei, vai ser agora. Levantei as pressas, comecei a confeccionar os corações, peguei meu step, peguei meu jaleco, peguei tudo e fui formulando na cabeça a história do amor de Deus, desde o Éden até a coroa. Eu falei, meu Deus. E Deus me surpreendeu. Então, eu profetizo em nome de Jesus para as nossas vidas, que o Senhor, que nós possamos ter essa relação tão íntima com Deus, para que Ele possa nos dar os detalhes que nós precisamos para alcançarmos mais almas, para vivermos os propósitos dele para as nossas vidas, porque Ele quer se revelar a nós, para que o nome dele mesmo venha a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a nossa fotinho? Pega aí a sua Bíblia, desembainha a sua espada, se prepare para lutar. Olha o grande desafio. A cantora, eita glória! Vamos tirar a fotinho. Tônia, cadê tu, mulher? Eita glória! Mamãe tá por aí? Deixa ela aqui que ela vai sair na foto, deixa ela aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aê, glória a Deus. Meninas, eu tô postando, eu vou postar lá no meu Instagram e eu vou marcar vocês. André, me manda o seu Insta no particular, eu acho que eu não consegui marcar você da última vez. Aí eu vou postar, eu vou marcar vocês lá no Instagram, repostem, sabe, nos stories de vocês, falando do clube, o que vocês estão, sabe? Só escreve lá alguma coisinha para divulgar, para mais pessoas conhecerem, porque em nome de Jesus nós estaremos fazendo nossa terceira turma aí em um próximo semestre, para que Deus possa trazer mais pessoas para ler a palavra do Senhor. É desafiador, mas é possível. É possível. Eu falo para vocês que sozinha foi um perrengue para eu terminar a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu falei, meu Deus, nunca vai chegar no Apocalipse, parece que nunca chega. Então, quando eu comecei a ler no clube, junto com todas as meninas, nossa, como fluía, sabe? Eu falei, gente, nós lemos a Bíblia em 6 meses. Então, eu falei, é bem melhor para quem nunca leu, ler a Bíblia junto com outras pessoas, porque vai sendo conduzido, a gente vai tirando as dúvidas e vai lendo, 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 e o Espírito Santo de Deus vai nos dando o discernimento e a graça. E também porque tem a disciplina de ler sempre no mesmo horário, no mesmo período, com as mesmas pessoas. Isso ajuda muito na continuação
da leitura, né? E não parar pelo meio do caminho, tá bom? Então, vamos orar agora e agradecer. Posso só fazer um comentário? Pode, com certeza. Eu tive o privilégio de ir para Israel em 2019, né? Então, assim, lendo agora essa parte do tabernáculo, nossa, começou a vir na minha memória, assim, eu vi uma réplica, né, do tabernáculo, a gente entra dentro, aí o guia vai explicando, né? E é realmente nesses detalhes, né? O ouro, o azul, né? A gente vê a arca, né? Só não tem a tábua, né, com os mandamentos, né? Mas é muito interessante. Tem até um boneco, né, que é Moisés, que é Josué. É muito interessante. É bem nos detalhes mesmo. É uma coisa assim muito rápida, né? Coisa assim de 5 minutos, né? Porque é muita gente para entrar, né? Mas é muito rico em detalhes mesmo. Olha aí, tá vendo? E aí você, como você viu, lendo, te traz, né, a imagem do que você está lendo. É muito bom, é Exatamente. muito bom. Como diz a pastora Thalita Pereira, né? A Bíblia é cinematográfica, né? É verdade. Que privilégio, muito bom. Verdade. Nossa, é maravilhoso. Só Deus faz uma coisa dessa. Obrigada por compartilhar, Vivi. Muito obrigada. Imagina. Eu não E vi, assim, não. Oi, pode e falar. assim, quando eu ganhei essa viagem, né? Eu não gastei R$ 1, né? Então, assim, quem tem o desejo de ir para Israel, né, tem que acreditar que Deus faz acontecer. Porque assim, eu estava desempregada. Eu estava desempregada quando Deus falou para mim: você vai para Israel. E eu falei: como que eu vou para Israel se eu não tenho nem emprego, né? Glória. Em 2018 eu comecei a trabalhar e em 2019, quando eu tirei minhas férias, eu fui para Israel. Eu não gastei R$ 1 nessa viagem. Eu Glória. ganhei tudo. E lá eu conheci meu marido. Que Legal. maravilha. Olha Igreja, aí, gente, eu profetizo na viagem Duplamente para Israel. abençoada. Que É a verdade, viagem ficou marcante. porque assim, eu não falo nada em inglês, né? Eu fico com a minha tia, a gente não fala nada em inglês, né? Então eu comecei a orar, né? Falei, Deus, prepara alguém que fale inglês, porque é muita gente. Ó, a caravana tinha 250 pessoas. Eu falei, é muita gente desconhecida. Prepara alguém, né, que fale inglês, porque senão como é que vai ser, né? Aí, graças a Deus, o Senhor preparou uma moça da igreja, né, e também preparou meu marido. Aí eu conheci meu marido, ele é fluente no inglês, né? E, nossa, e lá ele ajudou muita gente. Ai, e continua ajudando você E até hoje, continua né? ajudando. Glória a Deus pela vida da Vivi, pelo seu testemunho que edifica a nossa fé nessa manhã. Muito obrigada Amém. por ter compartilhado. Que Deus continue te Imagina, abençoando. eu que agradeço pela sua vida, por Deus ter colocado você na minha vida. Porque vocês são bênção mesmo. Glória a Deus pela nossas vida de vocês, pela vidas. disposição, pela entrega de vocês. Amém, amém. Glória a Deus, né? Deus nos abençoe. Meninas, vamos orar nesse momento, né? Para que nós possamos agradecer a Deus. Hoje eu senti falta de Dona Raimunda, de Dona Ruth, né? Mas Deus vai preparar, né, para elas estarem aqui também com a gente. Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento, tá? Dona Tônia achou que ia ficar caladinha, né, meu amor? Pode orar. Eu queria. Ora aí, Tônia Lita, para agradecermos a Deus. Glória, glória, glória. Querido Deus, Já meu Pai, obrigado pela palavra de hoje, que é bênção para os nossos corações, onde nós também podemos estar unidas, glorificando o seu nome, glorificando os seus milagres, a sua história e tudo aquilo que o Senhor proveu e proverá nas nossas vidas. Que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, de milagres,
e que cada vez mais a gente consiga ver a sua face revelada na nossa frente, que o Espírito Santo consiga estar o tempo todo à frente de tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, de tudo que a gente for agir, que o Espírito Santo ele nos revele as promessas que estamos prestes a vivenciar, e que o sangue de Jesus Cristo entre em cada cantinho da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração, das pessoas que nós amamos, limpando, purificando, libertando, para que cada vez mais o nome de Deus possa ser glorificado. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo, meninas. Tchau. Fiquem todas na santa paz do Senhor.